ressonância do planeta está sendo assim, está muito alterada, um dia mais, outro dia menos, e nós sentimos isso diretamente, vamos falar dessa forma, por esse momento. Professor Gabriel, pode se apresentar, tá? Tá me ouvindo? Eu tirei o fone. Sim. Tá me ouvindo? Estamos. Eu tirei o fone para ver se... Então, tá. Bem, meu nome é Gabriel Souza, né? Sou mais conhecido como Mestre Gabu. Eu sou professor de artes marciais desde 1990. Faço teatro-terapia, reflexologia, né? Sou profissional da educação física e sou trilheiro, né? E tive um projeto Qualidade de Vida, né? Onde nós trabalhamos com alimentação e o tema aqui a ser abordado, né? Chakras, né? Eu vou abordar o tema de uma forma que eu costumo dizer para meus colegas, meio ogro de ser, né? Porque às vezes você tem que ser uma pessoa que dá aquele tapa no rosto, outro para acordar, acorda, para com isso, né? E às vezes as pessoas estão tão desesperadas que você não pode ficar alisando a cabeça, tentando mostrar o caminho. Não, faz isso, não, por quê? Porque você não vai conseguir, você vai só piorar a situação daquela pessoa e de repente você vai ficar pior do que aquela pessoa. Quando nós nos colocamos primeiro, nós temos que nos ajudar, nós temos que estar bem. Uma casa bonita não é melhor do que uma casa com acesso, né? A casa de melhor acesso. E pensando nisso, eu tenho uma metodologia que eu aplico e algumas pessoas, quando chegam de repente, elas, poxa, esse cara é bravo, esse cara, caramba, esse cara é isso, o cara é aquilo, né? Mas eu acredito que quando você vê alguém dançando e não escuta a música, você naturalmente pensa, isso é maluca, né? Só quem está ouvindo a música e que sabe levar ali o ritmo, né? Então, partindo desse princípio, eu vejo que os chakras têm se colocado como uma religião, né? Eu sou da Igreja Adventista, sou cristão, né, há muitos anos, entrei para a Igreja Adventista há pouco tempo, e eu, quando vou falar e abordar determinados temas, eu não coloco a religião, muito embora as pessoas vejam, pô, você é um homem religioso, você é um homem... Você é crente, né? Mas crente todos nós somos. E nós estamos aqui para falar com algumas pessoas, não sei nem quantas pessoas estão nos ouvindo no momento, né? Mas para dizer para essas pessoas que nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. E é claro que muitas das vezes assumimos responsabilidades inconscientemente e nos leva a abismos, né? Que muitas das vezes é difícil de sair, né? Eu também sou um combatente aéreo terrestre, né? E dentro da metodologia de ensino, entrou o Brunão aí, me conhece há trocentos anos, foi meu aluno na faculdade de jiu-jitsu. Ele mora lá na Barra agora, e dei aula também lá na Barra. Brunão, seja bem-vindo, né? Enfim, fico muito feliz na presença dele aí. Então, as pessoas às vezes me colocam, né, como sendo esse cara, mas na realidade, quando nós falamos do chakra, por exemplo, eu não quero chegar aqui e falar o que é ruim no chakra, porque se eu venho falar de coisa boa, eu quero que você venha com o que você estiver e eu vou falar para você, tente lembrar de alguma coisa boa na sua vida. E eu não sei se a pessoa vai entrar, se entrou, inclusive ela tem uma discussão assim, que eu falei com ela, dado momento, que vinha reclamando de algumas dores, eu até pensei que fosse fibromialgia, né? E falei, pô, para fibromialgia, algumas atividades físicas são muito boas, né? Até para que ela venha a esquecer não só a dor, porque quando você trabalha o seu corpo, eu não digo trabalhar ela no trabalho, você está ali lavando, passando no seu escritório, esse é um cansaço diferente do cansaço da atividade. A atividade física, ela faz com que o seu organismo, ele peça o repouso, porque o repouso, ele faz parte da atividade do seu processo de crescimento, né? Esse é um ponto indiscutível, né? Dentro da modalidade esportiva. E, nossa vida, né? Quando você anda muito, você perde logo um momento de descanso, não é verdade? Por mais que você caminhe, você está aí, vou descansar.
Se você fica muito tempo sentado, você quer levantar. E assim vai, né? Então, eu tinha comentado com ela, com essa pessoa, que vinha sempre... E eu falava, peraí, quando ela estava me atingindo. A reclamação dela estava tão grande, estava me atingindo. Opa, peraí. O que foi? Eu estou pensando aqui uma coisa boa, cara, que eu lembrei disso que eu fiz. Aqui, pô, tá de brincadeira comigo? Não. É porque a sua energia era tão negativa, eu queria te ajudar, que eu tenho que me alimentar de energia boa. Aí eu comecei a lembrar de coisas que me fizeram bem, né? É como uma piada bem contada, por uma pessoa maneira que você gosta. Quando você lembra, não dá aquela sensação de prazer e alegria do momento de outrora? Assim é a tristeza e o reclame. Toda vez que você reclama, você pede para ter aquilo 2 vezes, né? Correto. Então, quando eu digo para o pessoal que quer alinhar os chakras, meu chakra está isso, meu chakra está aquilo. Se você der ênfase a um desses chakras, você se prejudica, porque prejudica os outros. Porque a própria versão já diz, alinhar. Se é para alinhar, todos têm que estar na mesma linha, né? Se não estiver na mesma linha, tem alguma coisa errada. Nós nunca, em todo o nosso ciclo vital, conseguiremos andar na linha, manter um padrão. Não tem como, mas você pode ficar oscilando. E esse desenho, né, é que mostra que nós estamos vivos. Se a linha estiver reta, né, tem um ditado que agora me veio, eu estava até querendo falar sobre, mas me foge aqui a mente agora, né? Uma linha reta quer dizer que você já foi, viveu tudo que tinha que viver, né? Então, quanto essa linha, você tem condições 1000 de fazer a diferença, virar a página. Se até hoje você só chorou, você pode continuar chorando, mas agora vamos chorar de alegria, de prazer e satisfação de ter saído daquela situação. E o que nos faz, muitas das vezes, sair de determinada situação, não é o desejo de sair dessa situação, é o processo. Porque entre o pedir, orando, que eu receberei, existe um processo. Então, toda vez que você se coloca por exemplo, o melhor emprego, eu quero melhorar. Mas se você quer melhorar, mas não faz nada para isso, você vai melhorar. No melhor das hipóteses, você vai ficar no marcar passo. No melhor das hipóteses, né? Então, se eu quero chegar, eu quero conseguir atravessar a ponte de Niterói andando. É impossível fazer isso? Vocês acham? Não é impossível, é possível. Mas para que eu venha a fazer isso, não sendo uma necessidade vida ou morte, eu tenho que me preparar. Não é verdade? Para mim correr uma maratona, eu não vou chegar aqui, pessoal, amanhã, Diane, amanhã eu vou correr a maratona. Aí você vai pensar, pô, o Gabo vai correr a maratona, maneiro, mas se eu não me preparei, né, eu não vou conseguir fazer o percurso. Eu vou passar mal, posso vir até a óbito, né? Porque eu posso estar pensando, eu vou, nem que tenha que morrer, né? Esse termo, nem que tenha que morrer, é do pessoal de operações especiais, quando a gente faz cursos, né? E muita gente morre na realidade. Enfim, então, nós temos que nos preparar. Então, eu estou aqui, por exemplo, se a pessoa, eu anotei que eu tenho um rabisco aqui, tá, a gente vai falar e a gente começa a falar, tudo que está aqui na nossa cabeça. Mas algumas coisas a gente tem que ir por parte, né, até para nos fazermos entender. Não que eu queira me fazer entender. É como o amor. Se eu te amo, não importa como você receba o meu amor, importa que eu te amo. Não sei se estou me fazendo entender, já que nós estamos falando de chácara, de alinhamento e tal, né? Porque muitas das vezes você oferece o pão porque você tem um pão para oferecer. As pessoas não querem o pão que você tem para oferecer. Ela sempre queria alguma coisa a mais dentro daquele pão. Mas ela podia ter feito alguma coisa para que aquele pão fosse recebido com recheio, né? E muitas das vezes o abraço é o que nós precisamos justamente para que nós venhamos a nos alinharmos, melhor dizer, né? E muitas das vezes nós vemos pessoas nas ruas e viramos as costas. Você só estende a mão ou fala bom dia, com carinho, e muitas das vezes eu digo isso porque eu ouvi isso, né? E eu chego, pô, bom dia, e aí, né? Porque em muitos momentos da vida, em algumas ocasiões, eu não estou vestido com a camiseta da minha equipe. Às vezes eu boto uma gravatinha, fico até bonitinho, né? E às vezes eu estou em determinado local que a pessoa, pô, quem é esse negão aí? Né? Porque em cada local você tem uma postura.
Se eu estou na praia, eu quero correr, andar. Claro, só que eu não sou negão de ir na praia, né? Mas eu gosto de cachoeira, eu gosto de estar no mato, né? Eu gosto de falar de coisas boas, positivas, eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem. Não comigo, mas com elas mesmas naquele ambiente. Porque nós não vamos estar com aquelas pessoas que nós queremos ajudar 24 horas. O livre-arbítrio é algo tão importante quanto a liberdade. Tem sua responsabilidade, né? Então, eu quero alinhar o meu chakra. Ah, que eu não estou bem nisso, eu não estou bem naquilo, né? Mas o que eu faço para melhorar? Né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Vou deixar aqui a nossa professora me perguntar ou falar alguma coisa com relação à minha fala aí, eu puxar minha orelha, acho que eu estou... Não. Bom, professora. Está sendo muito claro. Eu não sei se eu estou sendo precipitada, mas eu queria te pedir para, dentro da tua especialidade, do que é a educação física e as atividades físicas, você pudesse trazer para a gente as práticas, de preferência, aquelas mais simples do dia a dia, para que as pessoas não tenham como ter nenhuma desculpa, eu não posso fazer isso por isso. Está aqui anotado. Por isso que eu, na ocasião, falei das minhas anotações aqui, para não fugir, né? O que acontece? Eu estou fazendo um trabalho voltado para a terceira... É para quem queira, né? Mas mais voltado para a terceira idade, justamente pela nossa dificuldade. Eu estou com 56 anos hoje, né? Esse ano faço 57, né? Então, eu resolvi fazer um trabalho voltado para nós, que abraça todo mundo, claro, né? Sendo o avô ou a avó, né? Que abraça até os bisnetos e assim por diante, né? Mas uma atividade ótima e maravilhosa, primeiro, isso dentro do meu estudo, da minha análise, né? Para a pessoa de terceira idade, inclusive eu estava conversando com uma senhora agora há pouco, de 84 anos, ouvir música. O Chakra fala sobre isso, sobre ouvir música. Mas não é ouvir qualquer música, porque eu não vou falar sobre, mas deixar à vontade para as pessoas pesquisarem sobre o resultado do líquido, ou melhor dizendo, da água, em meio ao som. Que tem uma pesquisa, um estudo sobre isso, né? Um artigo sobre isso, o efeito da água mediante ao som, a vibração. Então, teve aquela água que se manteve cristalina, e teve uma que ficou turva e outra que apodreceu. No gosto musical que nós temos atualmente, elas são capazes de nos causar esse dano, né? Elas são capazes. Nós ouvimos determinadas canções, nos toca, nos dá vontade de dançar ou de citar o refrão, não é verdade? Então, uma delas é ouvir música. Numa atividade física muito fácil, e ela é uma atividade que trabalha todo o corpo, né? Que vem da música, é a dança, né? Dentro de uma aplicação ela te faz bem, ela alinha o seu chakra, né? E a outra é pular corda. Pular corda. Ela, além de alinhar, ela fortalecer, ela age o organismo e alinha o seu organismo, porque quando você salta, você está fazendo uma cinética aberta e uma cinética fechada ao mesmo tempo. O pular corda é aeróbico e anaeróbico. E é uma atividade super simples. E todos nós podemos fazer, sabendo pular corda ou não. Porque à medida que você vai saltando a corda, você vai aprendendo e você vai desenvolvendo a técnica de saltar aquela corda, né? São atividades, isso eu estou falando para atividades para nós da terceira idade, né? Que é para todos. E uma outra atividade alinhatória de chakra, que está dentro da linha do pular corda, é a natação e a hidroginástica. O que acontece com as pessoas que fazem natação e não sabem nadar? Elas se constrangem, está num ambiente super saudável, que vai fazer super bem, mas ela está bloqueada aqui. Então, ela vai ter problema em praticar a natação. Na hidroginástica, ela pode até ficar mais à vontade, porque na hidroginástica ela está com o corpo submerso, e o professor ali mandando ela fazer a atividade,
não está vendo ali seu desenvolvimento, muito embora ela tenha que fazer o exercício de acordo com o que está sendo pedido. Mas ela fica menos, aquele sincronismo, né, por assim dizer. Então ela vai ficar mais à vontade. O que eu quero dizer com isso é que toda atividade que você se propor a fazer, você tem que estar bem com ela. Você não pode estar pensando que o outro faz melhor. Caramba, olha como é que ele faz. Não, não é olha como é que você está fazendo. Você está se sentindo bem fazendo? Então isso já é um ponto super positivo. Você vai começar a partir daí a produzir os hormônios que o seu corpo precisa para alinhar as chagas, curar o seu sorriso, alinhar com o seu olhar, entendeu? Porque muitas das vezes a gente sorri e nossos dentes estão bem alinhadinhos, né? Mas nossos olhos estão chorando, né? Eu fiz um curso de análise fotográfica, né? Para ver o perfil, né? Das pessoas. A nossa amiga está triste, ela está cansada, ela trabalhou a beça, né? Mas porque estou atenta aqui, ligadinha. Você está falando aí, eu estou ligada aqui. Porque, por exemplo, quando você faz... eu não terminei o curso, mas me deu uma visão muito grande. Quando eu vejo algumas fotos, e um período eu fiquei até fazendo isso, que a gente posta foto, né? Aí eu olhava assim e falei, caramba, tua foto está maneira, pena que o teu sorriso está assim, eu, em prosa e versos, né? Ah, que eu também sou escritor, tá? Sou escritor também, e não tinha que falar, né? E aí eu escrevi em prosa e versos, né? E sobre aquela foto. E a pessoa chega, caramba, cara, como que você viu isso? A minha foto, né? Porque você, olhando o perfil da pessoa, né? A foto, o sorriso, você consegue, claro, se você fizer uma análise e tal, isso você vai ficando perito naquilo. Eu não sou perito, eu tive um cursinho, vamos dizer assim, né? Então, dentro da minha experiência, ao longo de todos esses anos, que eu venho estudando isso há 30 e poucos anos, né? Eu estou na arte marcial há 46 anos, mas estudar de fato há 31, né? Então, acho que tem bastante tempo, né, de erros e acertos, né? A fim de que estar aqui falando e ver que vocês estão aí atentos, ouvindo, e de repente, ver se tem alguma pergunta das pessoas que estão nos assistindo ao mestre Gabu, né? Fazer alguma pergunta. E, então, se propõe a fazer coisa que você gosta. Coisa que você gosta. Isso vai alinhar teu chakra. Eu me propus a não falar de religião, muito embora o chakra seja uma religião hindu, né? Até para que não haja assim, conflitos ou mal entendido referente a o Gabu é cristão, o Gabu agora é adventista, está falando assim, está falando assado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com você, com a sua saúde, com o seu bem-estar, né? Então, o que vai fazer com que você esteja em qualquer local, religioso ou não, né? Vai ser o você estar bem. Porque em qualquer lugar que você esteja, é a sua fé que te move. É você. Ninguém mais, só você. Quando você quer alguma coisa, com fé você consegue, né? E a gente fala da fé, né? E a fé não é do cristão, é a fé sua. É você que tem a fé. Não é o cristão que tem a fé. É você. E onde você está? Estou no candomblé. Tem fé? Poxa, você tem fé. Ah, eu estou nisso. Pô, você tem fé em fazer aquilo. Então, a fé não diz assim, a fé é se você é do candomblé, se você é do hindu. Não, a fé é sua, uma coisa que você, claro, você vai somar conhecimento à medida que você vai se relacionando, né? Eu tenho, hoje em dia, quantos professores de educação física, quantos mestres de arte marcial existem, né? Hoje eu sou um dos mestres brasileiros, né? Estudado pelos Estados Unidos. Estou entre os 3 mestres pretos, né, que vai receber uma homenagem internacional. Mas só tem um monte de mestres. Então, mas eu fui estudado, eu nem sabia, eu fiquei sabendo outrora, né? Porque eu mantenho uma trajetória, né? Bora, professora. Um pouquinho, eu falo pra caramba, desculpa. Mais orientação, não, mas de mais orientação. Se eu te pedisse uma orientação a nível de... Qual seria a sua dica como profissional da educação física? Espera aí, eu não entendi a pergunta porque fugiu aqui. Você falou, eu até virei assim para tentar ouvir. Repete, por favor, que eu não ouvi.
Se eu te pedir orientação, Acho que é a minha internet. olha, Está com retorno. Se você pedir uma orientação, é só aparecer orientação. Só ouvir orientação. de respiração. Ah, boa. Por exemplo, o Chakras trabalha muito o alinhamento de respiração. Existe treinamentos específicos para a respiração, muito embora ele não é direcionado. Você vai de respiração. Um exercício muito bom antes de você começar essa atividade de respiração, inclusive eu vi outro dia, essa semana, estava até no TikTok, o cara colocou, né, o exercício de respiração, e foi muito até utilizado e apareceu muito na época da pandemia, né, apareceu até no jornal. Se você consegue respirar, tá aí, prender a respiração, um certo, né, os ciclos, que no caso são 15 segundos, primeiro você fica, inspira, solta, depois deixa de novo e segura, assim, uma média de 15 a 20 segundos. Né? Aí você pode, e se você se sentir bem, né, coisa toda, não significa que você tem algum problema, significa que você não está preparado para determinada atividade. Né? Esse é um ponto, você está sentado na sua casa. Nós estamos aqui conversando. Claro que eu vou estar falando, não vou fazer. Estou aqui, né? Puxei, contei uns 10, 15 segundos, soltei o ar, e agora eu vou puxar para segurar o ar por mais tempo. Que seja assim, que chegue de 20 a 30 segundos, segurando o ar. É um exercício, você vai ver como é que você está com o seu pulmão. Beleza. Feito isso, você pode fazer isso 2 vezes durante o dia. Você não deve fazer muito, porque senão porque o seu cérebro ele vai pedir oxigênio, ele precisa de oxigênio. Né? O nosso cérebro é o nosso Estados Unidos, né? Ele quer tudo. Se tu não está bebendo água, ele vai tirar de algum lugar, né? E, na maioria das vezes, é do nosso intestino grosso, né? Por isso que as pessoas, hoje em dia, que elas não bebem água, aparece muito mais nas mulheres, né? Fica com a pele não fica boa, o cabelo, né? Vê que a mulher se preocupa muito com o cabelo. Eu não, fui lá, parei as pontas, então, anteontem, como é que tá bonito, ó. Só parei as pontas. A mulher não, a mulher quer fazer mais algumas coisas. Então, beber água, bastante água, e fazer esse exercício de respiração. E o que vai ajudar você no exercício de respiração? Quando você faz o exercício de respiração, você trabalha todo o corpo, porque você acaba oxigenando todo o corpo, né? A aplicação do exercício da cinética aberta e a cinética fechada, o agachamento. Já viu todas aquelas, né? Então, esse exercício que nós trabalhamos, a região pélvica, para baixo, porque na região pélvica tem a produção sanguínea. Tá me ouvindo? Tá congelando, tá dando um negócio aqui. Não, tem momento que tá todo mundo ouvindo ou não? Parece que a sua internet tem hora que falha, porque se afasta muito, mas tem hora que falha. Está dando uma interferência com ele. Não tô... Quer reiniciar a live? Você voltou? Voltou? A internet voltou? Tá. Quer reiniciar, professor? Para mim, eu tô aqui, mas... Não, porque para mim pode tá... reiniciar. A minha aqui tá... Não sei como é que reinicia. Voltou agora. Tô vendo vocês entrar de novo, professor? Não precisa. Tá tranquilo. Tô te ouvindo, Gabriel. Pode continuar. Agora ficou legal. Pode continuar. Enfim. Até fugir da respiração, né? A região pélvica, né? Na região pélvica nós fazemos a renovação sanguínea, né? E a conhecida batata da perna, né? Que é o nosso segundo coração, né? Então, a gente trabalhando essa região,
né, nós ajudamos o nosso coração a bombear nosso sangue, né, e tal. Então, esses exercícios são fundamentais para a pessoa de terceira idade. O simples fato de você levantar, sentar, é um exercício. Mas para que ele conste como exercício, você tem que fazer ele numa série, né? Estou sentado, eu levanto 10 vezes, sento, respiro um pouquinho, levanto e sento mais 10 vezes, por 3 vezes. Aí eu completo um ciclo. Não é o simples fato de eu levantei, vou na cozinha, depois eu volto e sento. Não. Você tem que fazer aquele ciclo repetitivamente. Levantou 10 vezes, sentou, descansou 10 segundos, levantou mais 10 vezes, sentou, e assim vai por 3 vezes. E aí, conforme você vai fazendo, isso é para a respiração e a produção sanguínea. Você vai aumentar a carga, o volume, melhor dizendo. Fazia 10, já está fácil? Faz 15. 3 séries de 15. E aí você vai começar a trabalhar, até que você vai chegar ao ponto de trabalhar a hipertrofia. Aí você vai começar a trabalhar os seus músculos para eles se desenvolverem, né? Porque senão fosse assim, as pessoas nós que caminhamos aí esses anos todos, como nós estaríamos, né? A gente anda todo dia, nossos músculos estão tic-tac, aquela coisa monstruosa, né? Mas não é assim. Então, quando você começa a fazer séries de movimentos, né? E intervalados, e com o repouso, você vai ter o desenvolvimento. Do contrário, você vai atrofiar esse músculo, né? E vai, ao invés de você chegar a um ponto positivo, você vai estagnar num ponto negativo. Esse é um ponto. Acho que eu respondi. Será que eu respondi a pergunta? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, você respondeu a pergunta e você foi até um pouco além do que eu te perguntei. Eu vou aproveitar o que você falou agora. Você falou dessa região pélvica, foi isso? Sim, sim. Região pélvica, só que nessa região a gente consegue trabalhar 3 chakras, que é o chakra básico, que é o chakra sacral e que é o chakra umbilical. Então, esse exercício que você ensinou, que a pessoa está fazendo esse exercício, ela inconscientemente ela está ativando e equilibrando e alinhando 3 chakras de uma maneira. Aí agora de uma vez só. Algum exercício que mexesse mais com o tórax, a parte superior. E aí eu vou falar quais são os chakras que estão posicionados aqui e quais chakras que estão sendo ativados nesse momento. Bom, nessa parte aí seria o chakra cardíaco, né, que é o do coração, e acabei falando até no exercício da respiração, você ativa o chakra do cardíaco, né? E o chakra laríngeo, né? O chakra laríngeo, né? Sim. E o chakra laríngeo, por exemplo, quando você aplica os exercícios, esse movimento aqui, simples. Quando você faz o olhar à direita, o olhar à esquerda, e você parece que você ouve aquele estalo. Vê se você faz aí, tenta aí ouvir um barulhinho, faz um crocante. Sim. Quando você faz, sentindo um barulhinho? Isso aqui. Então, E você explica aqui. Exatamente. Alonga. Você vai como se você alongasse. Para a direita. Exatamente. Então, quando você alinha o corpo, né? Na maioria das vezes que a gente vai fazer esse tipo de exercício, nós estamos de pé. Quando a gente pega a mão na cintura para você tentar alinhar o corpo da melhor forma possível, né? Os pés paralelos, abertura proporcional à largura do ombro, as mãos na cintura, de preferência, porque você mantém um certo alinhamento da costela e abertura para que você alinhe o seu organismo, né? E aí você faz esse exercício. 5 para um lado, 5 para o outro. Aí depois você vai fazer a posição assim, como se você quisesse encostar o queixo, você levanta. Aí quando você faz, você escuta aquele barulhinho, você levanta, você escuta novamente, você está fazendo certo. Né? Então você vai lá. E não é você jogar a cabeça, é você ir. Né? Quando você joga a cabeça, não tem exercício. Eu vou mostrar para vocês o errado.
Tô lá para fazer, o professor tá mandando fazer, aí faz assim, ó. Você vai escutar barulhinho? Pode até escutar. Mas você está se prejudicando, porque o certo é você ir devagar. O estilo do yoga, né, do Tai Chi Chuan. E quando você faz a rotação, isso aí nós já estamos falando do chakra, nós estamos daqui, né? Aí você vai fazer a rotação. Se você faz esse e esse, você obrigatoriamente você tem que fazer a rotação. Aí você faz uma sequência, 4 para um lado, 4 para o outro, até 10. Ou seja, assim, ó. Olhos fixos no horizonte, estou jogando para a esquerda. 4 e volto. 4 vezes. Respira e continua. 4 para um lado, 4 para o outro, respira e continua. Não o que você vai fazer sem respirar, mas aqui obrigatoriamente você dá uma respirada e faz para o outro lado, para você mudar a sequência. Aí feito isso 10 vezes, você trabalhou essa parte aqui, né? Trabalhou. Aí você vai para a parte, né, do cardíaco. Isso é um exercício simples de nós da terceira idade, né? E que nós podemos fazer esse simples movimento aqui, estender a mão. Você trabalha a parte torácica e fazer isso aqui. E você estica, se você fizer agora, você consegue sentir o estalar dessa região e sentir o músculo delta, ele faz aquela pressão. O fato de você já levantar o braço, esse músculo ele já reage logo. Ele já fica logo retesado. Ele fica logo retesado. Então, como você faz o fortalecimento dele? Jogou, volta. Ele vai, quando você joga isso com o braço bem o mais paralelo possível, né? O braço muito para baixo e muito para cima, né? E você vai sentir, e algumas pessoas até vai dar aquela estalada, mas é normal, porque essa cartilagem aqui, da nossa cartilagem, né? Tem um líquido sinovial que nós temos que trabalhar para produzir, né? Se nós não trabalharmos, nós não vamos produzir esse líquido sinovial que nós precisamos. E aí você vai conseguir fazer esse trabalho da região torácica, em pé, simples, para a terceira idade. E o simples fato de você começar a fazer, elevando os braços e com a respiração, e logo em seguida, com uma garrafa PET. Tem uma colega que ela seguiu meus cursos, ela me mostra o exercício dela, pega uma garrafinha PET, enche d'água, né? E tem um exercício muito simples que eu fiz com uma senhora, que ela não conseguia, a senhora vai fazer assim, a senhora vai beber água. Só tem que beber quanto? Meio litro. Uma suposição. A senhora vai pegar a garrafa e vai beber água. Golinho por golinho. Né? Esvaziar a garrafa. Porque nós idosos esquecemos de beber água. E por isso o nosso cérebro começa a esquecer, começa a acontecer um monte de coisa. Então, tudo que você fizer, bebe água. Vou beber água. Eu, antes de vir para cá, tomei quase 1 litro d'água. Eu não estou em casa, né? Quando estou em casa, eu boto minha garrafinha aqui, não sei o que, faço e tal. Ali eu fui lá na cozinha, peguei, bebi água e vim para cá, né? Então, beber água. Vale? Quer trabalhar o chakra? Bebe água. E depois você vai fazer o quê? Dançar, você vai fazer a ginástica, você vai fazer esse treinamento da cinética aberta e cinética fechada, que vai alinhar os teus chakras. E nessa cinética de agachamento, você trabalha logo 3, né? E é claro que não é você se abaixar. Não só você se abaixar. É você se agachar. Entre você se abaixar e agachar, completamente coisas diferentes. E muitas vezes eu vejo em alguns lugares a pessoa fazendo o agachamento, abaixando como se estivesse fazendo agachamento. Não é. Tem uma diferença muito grande. Eu tenho foto na minha mídia, eu fazendo uma forma de me abaixar. Na faculdade, eu estava lá, foi no início do mês passado, com o pessoal do CREF, ele estava fazendo. Aí ele viu fazendo as atividades e falou: quantos anos tu tem? Eu falei: pô, 56, eu não faço 56, tu tá de brincadeira. Como é que tu faz isso aí? Eu falei: pô, mas que eu treino isso, né? Então ele falou assim: caramba, muito gostou então, da minha forma, porque eu venho fazendo, né? Então, de repente eu faço um Jigotai e diferente que a maioria. Tu vai estar acostumado com ela, eu falei: mas, poxa, se você não se preocupar com alinhamento, e aí vem a diferença entre quem pratica uma atividade da forma correta e quem pratica de qualquer jeito, né? Você vai ver uma diferença. Então, a partir de hoje, vai fazer uma rotação. Às vezes a gente lavando louça. Eu digo isso porque eu lavo louça, que eu faço comida, né?
eu arrumo casa, eu passo roupa, enfim. Então, dentro dessa minha atividade doméstica, eu posso fazer o meu exercício. Um exercício muito fácil, que você vai alinhar não só os chakras das regiões dos membros inferiores, como dos membros superiores, e o terceiro olho, que nós íamos falar agora, né? Acredito que íamos fazer essa pergunta para ali. Pô, e o exercício daqui para cima, né? O que acontece? Você deitado, imagine você deitada na sua cama, frontal, você alinhar suas pernas 90 graus, né? A perna vai ficar assim, né? Você está deitado aqui, sua coxa e joelho, né? Alinhou ali. Aí você tira parte do seu ombro do colchão, inclina as mãos para cima, e você vai sentir que o seu pescoço vai fazer uma força, porque você vai ter que ficar olhando e você vai trabalhando. Ali você está trabalhando todos os chakras em 15 minutos. Você faz um exercício, você trabalha todos os seus chakras. E levanta dali com pensamentos hiperpositivos, que fazem parte do processo do alinhamento de chakras e de qualquer pessoa que quer chegar em algum lugar. Pensamento positivo. Eu vou ler aqui o que causa os pensamentos positivos. Bom, ele produz aí, vamos ver aqui, a endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, né, ou oxitocina, né, e a noradrenalina, que nós conseguimos adquirir elas quando fazemos o quê? Quando nós dançamos, quando nós ouvimos uma canção boa, não é? Música de baixo astral. Porque a música, ela nos invade. O som. Você não se encanta quando um pássaro, ele solta aquela melodia dele? Não é bonito? O som do mar, por exemplo. Quando você vai e você senta ali e você passa a ouvir o som das ondas. Quando você para ouvir o som da cachoeira. Aí você, de repente, passa aquele batidão, chega a estremecer, chega a te assustar. Né? Então, isso não é a vibração positiva. A vibração positiva é aquela que te remete à paz, te remete a coisa boa. Então, é claro que nós vamos ouvir muita coisa ruim. Isso é fato, nós estamos na rua, nós, graças a Deus, nós ouvimos, mas dentro do seu ambiente, ouça uma música que faça com que você se alinhe, se sinta bem, né? Positivamente, não é que dizer, vou dizer essa pancada que eu gosto, não é a música que você gosta, você tem que ouvir a música que te faz bem. Então, eu aconselho ele fazer essa pesquisa do som da música, porque nós somos 70% água, nós somos 70% líquido. Então, e tudo, as pessoas falam, vai entrar no coração. Não, entra na mente. Entra na mente. Porque entra na tua mente, às vezes, entra na tua mente para sair, olha, é difícil. Porque quando você se propõe a fazer alguma coisa, é difícil. Então, porque eu vou dizer uma passagem, e José sabia que a família dele ia reverenciá-lo. Não sabia. Deus revelou para ele, né? Jacó sabia que ele ia ser o pai de uma grande nação. Mas ele sabia. Mas só que se Deus falasse para ele o processo, que ele ia passar, você vai passar por isso. Ô José, você vai ser lançado na prisão, o pior lugar do Egito, o pior lugar do mundo. Você vai ser açoitado, você vai ser vendido, você vai ser isso, aquilo. Ele certamente morreria de desgosto, de sabe, pô, eu vou ter que passar por tudo isso. E muitas das vezes, quando eu chego para você e falo assim, nós já, de alguma forma, já ouvimos, eu já até falando para alguém, olha, se você estudar, você vai conseguir um bom emprego, você vai ser alguém na vida. Mas você não fala para essa pessoa, se você começar a estudar para ser alguém na vida, vão te atirar pedras, você vai passar uma dificuldade incrível para chegar lá. Olha, isso vai tudo de ruim que possa vir a acontecer com a pessoa. A gente não fala. A gente só fala que ele vai chegar lá. Né? Quando nós costumamos ver os atletas das Olimpíadas chegando lá, né? Mas só que o que me emociona mais é o processo, a vida que ele teve, o que ele passou para poder chegar lá. Né?
Então, é o processo que todo mundo quer chegar no pódio, mas ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo processo. Né? Então, o processo é que faz toda a diferença. Uma borboleta, ela é linda voando, né? Mas ela passa por um processo para poder nos deslumbrar com a beleza dela no voo. E ela, quando voa, ela não rasteja mais. Vamos lá, fale, nossa querida professora. Então, o Mr. Galiza, que entrou ali ainda há pouco, perguntou se para cada chakra tem uma música, ou seja, tem uma nota musical. A gente ainda não entrou no campo dessa pesquisa, nós, assim, a grosso modo, mas sim, cada chakra tem uma nota musical. E a música, de uma forma geral, ela, quando você está dentro de uma vibração de uma música, ela mexe com todo o teu interior, ela te anima, ela te traz alegria, dependendo da música que você escolhe. Mas, normalmente, se você estiver dentro daquilo que te traz alegria e prazer, a música, ela te deixa de bem com a vida. Ou seja, automaticamente, você dá uma reenergizada nos teus centros de energia, nos teus vórtices, que são os nossos chakras, que são as nossas entradas e saídas, né? Das nossas energias. E aí, o senhor está falando da questão de sucesso, né? Que as pessoas, todo mundo quer alcançar o sucesso, mas passar pela prova e vivenciar a experiência até chegar ao pódio, são poucos que têm essa estrutura ou estão preparados para isso. Com certeza. Com relação à musicalidade aí que foi perguntada, né? E a música que é boa para mim não é boa para você. Eu gosto de ópera. Tem gente que não gosta de ópera. Eu gosto de ópera, né? E às vezes eu tô arrumando casa, eu boto a música... Seus vizinhos já sabem, pô, o Gabu tá arrumando casa, que a música tá alta, né? E às vezes, dependendo do que eu vá fazer na semana, eu boto bolero para ouvir. Eu gosto de ouvir bolero. Vou ouvir bolero. E vou lá varrer, dançando com a vassoura, que às vezes as colegas da dança, pô, Gabu, tu tá dançando bem? Eu falei, pô, a minha parceira é maneira, dança pra caramba comigo, a minha vassoura, né? Mas então, a música que é boa pra mim, eu gosto muito dessa música, me faz bem, pra outra pessoa já não vai fazer. Então a gente tem que também ter esse cuidado. Mas tem as músicas universais, aquelas que vai fazer bem para todos, ou pela grande maioria, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa bem particular isso, né? Você eu posso botar muitas músicas vibracionais, que existem, é fácil, né? De encontrar hoje em dia nas giras de mídia, né? E você colocar em um sentido muito bem, muito bom. Tem uma música que eu fiz um videozinho agora, que eu aprendi esse negócio de botar foto, botar uma musiquinha, e às vezes muitas delas eu boto com resposta a alguma coisa que alguém falou sobre a minha pessoa, né? E eu botei uma dessas músicas vibracionais. Ela fica ali tocando, quase igual um sino. Mas às vezes a pessoa não entende por que é esse sino. Só que ela tem que ficar ouvindo, vai ouvir a mesma coisa, mas só que ela está, a vibração ali é justamente para aquele... E quando você vibra, eu fiz um curso de vibroterapia, né? Que quando você vibra, você desentope as artérias. Né? Você desentope as artérias. Então, aquele que você bota o fone de ouvido que dá aquele... que você fica... né? É diferente de um batidão que faz o teu corpo, você toma um susto. Quando você toma um opa, isso não é bom. Isso está desalinhando. Então, quando você bota esse som que ele dá aquela vibração gostosa, é como o terceiro olho. O pessoal costuma dizer que é nessa parte frontal aqui, né? Tem gente que tem uma sobrancelha só, vamos dizer assim, e no meio dela. E quando eu fiz um curso eu estava fazendo um curso de terapia, eu fiz com chinês, né? Eu queria para atender os meus alunos, né? Na hora da atividade de luta, né? O Shiai, ou melhor, Handuri para Shiai, treinar o pessoal para luta, né? Para competição. E aí você chega com dor de cabeça ou faz o rolamento e fica tonto. Essa região aqui, vocês podem até fazer posteriormente. Você pega uma caneta, não é aquela lisa reta, não. Essa aqui que é meia boleada, essa caneta aqui que é meia boleada, e você coloca essa vez, uma chatinha aqui, né? Que você bota, vai ficar aquela e você procura o teu centro do olho, o chakra fala terceiro olho, né? Terceiro olho. É o terceiro olho. Você pega, fala do terceiro olho. Você pega aqui, você inclina um pouquinho a sua cabeça
pega, eu vou fazer, olha só, aqui, ó, peguei aqui, porque eu tô chateado, tô com dor de cabeça, caramba, tem uma pessoa ali, pego a caneta e encosto. Até o ponto de eu sentir as vibrações, quando que você vai sentir a vibração? Parece que, já viu quando você pega num balde, pega um balde, você pega uma moeda, uma pedra e joga. Vai fazer aquelas ondas. Verdade, vai dar onda. Aí quando você bota aqui, que você começa a sentir como se estivesse fazendo tudo, aí você procura um ponto certo, você fica ali um segundinho. Se você ficando, no caso que nós estamos conversando, nos tira a atenção desse ponto. Né? No caso, nós não estamos fazendo a aula para isso, né? No caso, né? Nós estamos na aula para isso. Mas eu estou pedindo para que vocês façam posteriormente, inclina a cabeça, você sentado mesmo, e aí minha caneta está assim, não está legal. Eu vou procurando um pontinho, senti. Quando você faz isso, você sente, parece que uma onda vai chegar até os teus ouvidos. Né? Aí, você fica ali, conta até 10 e vai de novo, pronto, você vai ficar super bem. Entendeu? Porque você... Legal. É como se você estivesse pondo o colírio nos seus olhos. Fala, professora. Sorrisão dessa professora. Tá ótimo. Você tocou num assunto que chamou a atenção de muitas pessoas, que foi exatamente a música. E eu quero explicar que a nota musical corresponde a um chakra respectivo. E as músicas, as letras das músicas, as melodias e a harmonia de cada música, é isso que faz com a frequência de cada chakra. Então, as pessoas têm algumas pessoas perguntando isso no chat, e eu vou fazer uma live, eu prometo que vou voltar aqui com o pessoal, falando de cada nota musical, que corresponde a cada chakra, esse movimento da harmonia, da melodia, porque o que acontece? Se a gente for voltar alguns anos atrás, as músicas eram mais... Tinha letra, melodia, harmonia, arranjo, elas eram mais elaboradas. Então, elas faziam todo o trabalho de alinhamento dos 7 chakras. Porque elas mexem com o emocional, elas mexem com o mental, elas mexem com o psicológico. De um tempo para cá, as músicas elas foram ficando muito simplórias, ou seja, eles foram tirando. É porque aqui também nós não somos nenhum especialista em música, mas eu consigo explicar para vocês que eles foram tirando, por exemplo, a música hoje só tem ritmo. Então, aquela música com aquela batida que o professor Gabriel estava falando, que mexe, é uma música muito ligada à sexualidade, ela está limitada, ela só está mexendo no chakra sexual. Por isso a gente vê muito funk, não tenho nada contra, é só para a gente poder entender que por trás até das músicas tem grande interesse espiritual. Quanto mais eu escuto músicas que falam que eleve a minha frequência, são músicas mais complexas, mais elaboradas. Essas músicas que só têm batidas, porque elas só têm ritmo, e um ritmo muito... é tum-tum, né? Até o ritmo é escrito. Essas músicas, elas têm por objetivo o chakra sexual. A gente vê os jovens, as crianças, com essa precoce, né? Muito precoce para esse lado sexual. E por trás disso tudo, tem interesse, tem interesse fazer com que as coisas sejam dessa forma. E eu prometo que eu vou estar aqui para uma live só para a gente falar a respeito disso. Os chakras das 7 notas musicais. Vocês vão ficar impressionados. Porque vocês vão, a partir dessa informação, vocês vão ficar mais criteriosos com o escolher da música, principalmente aquilo que a gente escuta na nossa casa. O que é hábito, o que é rotina. A música que a gente oferece para os nossos filhos, né? Porque a nossa intenção aqui é passar informação em relação ao chakra. O que a gente pode aprender no dia a dia? Pessoas simples, comuns, não somos especialistas em nada, mas a gente sabe que uma atitude simples e comum
do dia a dia. A gente pode estar se mantendo alinhado, equilibrado, uma frequência bacana, evitar que a gente tenha necessidade de tomar os remédios. E a música tem uma influência fundamental nisso. A música, o que eu escuto, o que eu vejo, os filmes, as novelas, os noticiários. Então, se eu quero ficar numa frequência legal, para me prevenir de doenças, de patologias, de extratos de remédio, eu preciso ter um critério do que eu escuto, do que eu vejo, os lugares que eu frequento, quais assuntos que eu participo. Nossa intenção aqui é de poder colaborar com vocês dessa maneira. É uma troca que eu considero muito bacana, muito legal. Professor, eu queria te falar que o nosso tempo está acabando. Se você quiser deixar seus contatos, tá bom? Bom, eu estou muito feliz aí, espero que tenhamos atingido o objetivo, né? E se não atingimos, tenhamos chegado perto, né? Porque atingir o objetivo, é uma coisa quase impossível, né? Eu diria até impossível, mas não que nos desagrade, não, porque são coisas que nós temos que jogar dia após dia, né? E essa fala da música, que nós vivemos numa frequência. Se você começar a mentalizar uma coisa, por exemplo, um carro, por exemplo, você sai na rua, você vai começar a ver aquele carro. Caramba, se você está no Maracanã lotado e alguém de fato olhar para você, pode ter 1 milhão de pessoas, você vai chegar naquele olhar, porque a pessoa te puxou naquele olhar, na vibração. Então, são coisas que às vezes a gente deixa passar. Muita gente nos vê, pouca gente nos olha, né? Quando a pessoa fixa, né? Então, você sente, né? Tem uma passagem da Bíblia que tinha mais uma multidão e uma pessoa o tocou. Cara, como assim? Tanta gente te empurrando, mas uma me tocou, né? E é assim que acontece. Nós vibramos, né? Então, quem eu sou, né? Eu sou o que as pessoas costumam dizer de mim. E muitas delas dizem coisas boas, graças a Deus. Meu nome é Gabriel Souza, né? Sou perito em artes marciais, hoje mestre no judô e jiu-jitsu, né? Dei aula até na UFRJ, em Estácio, e hoje estou na Unig do Rio, né? E meu contato é o WhatsApp, né? 21 98811 5568. Facebook Sensei Gabu. Depois a gente escreve aí para mim que eu não estou preso aqui. Enfim, é muito fácil me encontrar nas redes sociais, só você digitar Sensei Gabu, né? Sou Sensei Gabu, tenho mais de 1000 vídeos na internet, né? Inúmeras publicações, eu dando aula em inúmeros lugares, né? Na maioria luta, aí fica entre a luta, dança e as trilhas, né? Nos teatros, terapia, tem mais quando eu vou nos retiros, né? Quando eu vou no retiro, eu tiro algumas fotos, claro que eu não tiro foto de todo mundo, até porque, né, não posso ficar fazendo uma coisa e tirar. Algumas pessoas já posso publicar, eu publico, tanto é que tem pouquíssima gente eu fazendo a massagem, né? Fazendo a reflexologia. Até porque, tipo assim, eu não me coloquei como profissional dessa área. Eu faço, mas para os colegas, pessoas que me conhecem, pessoas que já tiveram atendimento comigo. E como eu vou nesse retiro, eu já vou para lá para ser educador e fazer a reflexologia, né? Eu até falei sobre isso com a nossa querida Eide aí, né? E tem alguns vídeos eu fazendo aí com algumas pessoas que, graças a Deus, têm tido um bom retorno de agradecimento. Pô, Gabu, tu fiquei muito bem e tal, né? Essa semana atendi uma senhora, né? Que ela não estava bem em vários fatores, e eu fui lá, fiz um Quiron, não fiz completo, porque me pegou de surpresa, e ela tinha lá um óleo de amêndoa, eu fiz um Quiron, né, incompleto, mas ela me agradece, cara, por sua saúde lá, eu fiquei tão bem, eu estou muito bem. Minha filha falou, pô, mãe, o que ele fez? Ele, sei lá, filho, ele fez uma massagem, apertou aqui, me apertou ali, e falou o que eu não devia fazer, como é que eu não devia fazer, eu fico bem, né? Apesar que ela não estava muito desalinhada. Mas eu fico feliz quando tenho esse feedback, né? A pessoa ficou bem, né? E isso é muito, muito importante. Então é isso aí, gente. Fiquei muito contente com o convite. E eu fiquei muito, muito feliz em conhecer vocês neste ângulo. Fala, Ediana. Agradeço por ter a convite.
espero que venha outras oportunidades. Você contribuiu bastante. Renata, quer falar alguma coisa? Sim, sim, obrigada pela presença. E, assim, o assunto de shiatsu e reflexologia é alguma coisa, assim, muito boa. E a gente, de repente, dependendo da sua agenda e da disponibilidade, a gente poder marcar um outro encontro para falar de shiatsu terapia, reflexologia podal, que é alguma coisa fantástica. E eu, particularmente, sou apaixonada. E, assim, agradeço a todo mundo que esteve conosco nesses minutos que a gente esteve aqui, na disponibilidade de ajudar, de esclarecer. A gente ainda tem muito que caminhar nessa estrada. Eu entendo que hoje, né, na atual circunstância do planeta, nós somos os chamados para esclarecer sobre tudo de bom que está acontecendo e todas as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento pessoal, nas terapias alternativas, que hoje a humanidade caminha para um novo momento, né? Onde até então a gente só conhecia essa medicina que não cura, que só é uma medicina paliativa e que não age dentro da causa, e muitas vezes a causa está no emocional de cada um de nós, né? Então, assim, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, sejam bem-vindas. Obrigada, professor. E eu espero, mais uma vez, a gente ter a oportunidade de estar nessa caminhada juntos. Quem sabe fazendo uma trilha. Ó, será um prazer, com certeza. Vamos combinar uma trilha. Vamos para, Jane. Bom, deixa eu tirar a bengala primeiro, professor. Me conserta, faz o shiatsu para eu tirar a artrite e vamos ganhar a estrada. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Tá, beijo. Tudo de bom. Obrigada, meninas. Obrigada ao pessoal. Mr. Galiza, obrigada pelo carinho. Obrigado a todos que participaram aí, mandaram uma mensagem e vieram aí para nos prestigiar. E se prestigiar também, acho que quando você chega a algum lugar... A Vandinha apareceu aí. Parabéns à Vandinha, que acabou de entrar, e pelo menos estou vendo ela agora aqui. Obrigado pelo carinho. E a gente sempre aprende, né? A gente vem para somar, às vezes a gente vem para dar alguma coisa, a gente acaba recebendo, né? E nós estamos aqui para servir. Né? E quem serve sempre é servido. Com a graça de Deus. Quem serve sempre é servido. Verdade. Quem serve de coração. Verdade. Coração. Muito Fico muito feliz. Obrigada. A data de hoje é o marco da Sensei Gabu. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem bem todos. Uma boa semana, muita paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós.